Olá, eu sou o Júlio, estou aqui com o Admo, meu colega deste podcast. O nosso tema é cinema e ciência. A gente vai discutir como alguns filmes nos ajudam em contextos científicos, tecnológicos e sociais. Em específico, a gente vai falar do filme Gattaca. É um filme que foi lançado em 97 e, como o próprio nome dele já sugere, tem uma temática genética, onde as letras da palavra Gattaca representam as bases nitrogenadas: G de guanina, A de adenina, T de timina e C de citosina. É interessante lembrar o que são essas bases nitrogenadas, ou nucleotídeos. Elas são basicamente compostos químicos que possuem nitrogênio, por isso nitrogenados, e que são a unidade básica do material genético. Se o DNA e o RNA são polímeros, as bases nitrogenadas são seus monômeros. Isto é, todo ácido nucleico é composto de milhares de bases nitrogenadas, umas conectadas à outra, em uma ou duas filas. Cada fila corresponde a uma fita. Agora, se o DNA possui duas fitas e os RNA uma só, já podemos imaginar que algo deve ligar uma fita de DNA à outra. E este algo são as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as bases nitrogenadas de cada fita. Essa sequência de bases, que são representadas por letras, como já vimos, acabam formando um código, como GATTACA, que é tanto um código genético quanto o nome do filme. E extrair esse código, ou genoma, é chamado de sequenciar. O interessante é pensar que existem tantas possibilidades na sequência das bases que provavelmente muitas pessoas possuem Gattaca como parte do seu próprio código genético. O primeiro genoma foi sequenciado em 1976 e era de um vírus bacteriófago. Em 95 foi sequenciado o primeiro genoma de uma bactéria e o primeiro genoma de um eucarionte. Porém, o grande objetivo da época era alcançar o sequenciamento do genoma humano, o que levou muitas discussões acerca de qual era o limite da ciência, se a gente deveria estar olhando tão profundamente nas bases da vida e o que a gente estava procurando com isso. De qualquer jeito, o projeto Genoma Humano iniciou em 1990 e só acabou em 2003, com a descoberta de 3,2 bilhões de nucleotídeos que compõem o nosso código genético e a descoberta da função de mais ou menos 50% deles. Descobrimos também que a semelhança do DNA entre seres humanos é de mais de 99,9%. Ou seja, se algo nos separa como humanos, não é nossa biologia. Desde então, a tecnologia não parou de evoluir e hoje é muito mais barato e rápido você sequenciar um genoma, o que fez com que a gente nunca mais parasse de olhar para o livro da vida. O filme ele conta a história de uma sociedade futurista, onde o homem já conseguiu dominar a tecnologia na edição genética, de modo que consiga manipular os genes dos seus descendentes como preferir. Pode escolher a cor de pele, cor dos olhos, até a probabilidade de doenças, altura e propensões a vícios. Porém, não é todo mundo que tem a condição de modificar os genes dos seus descendentes, como é o caso dos pais do nosso protagonista, que é um filho natural. Ainda que a sociedade tenha desenvolvido essa tecnologia de moldar os genes como deseja, isso não significa que fosse um serviço acessível. O filme nos apresenta um sistema de casta, onde os mais aceitos são aqueles de genética perfeita, são os que têm melhores oportunidades no mercado de trabalho e em outros âmbitos da sociedade. E, logicamente, enquanto isso, os de genética natural, ou seja, aqueles que não foram modificados, são discriminados e tratados como inferiores. É importante lembrar que essa discriminação, na realidade, na sociedade do filme, é crime. Só que isso nunca foi respeitado. Então virou uma espécie de cultura socialmente aceita, uma regra da sociedade que diz que quem não é planejado é inerentemente inferior. Assim, a relação entre a sociedade e as tecnologias acabou gerando uma estratificação social. Salvo suas proporções, isso nos lembrou de como a informática deixou para trás algumas pessoas que não sabem usar computadores e celulares e por isso são alvos de chacota ou perdem oportunidades de emprego e sociais. Bom, basicamente a mensagem que o filme nos transmite é que, apesar de ter uma clara diferença entre os geneticamente modificados e os naturais, a discriminação acaba sendo um equívoco. Por exemplo, o nosso protagonista é um natural, mas ele consegue competir de forma igual com aqueles considerados superiores, o que nos leva a discutir a questão do talento herdado geneticamente e o esforço. O exemplo clássico disso são as famílias de nobelistas. Enquanto em disciplinas como ciências naturais acontece de uma família ter vários nobelistas, provavelmente pela influência dos pais, pela criação e influência do laboratório, em disciplinas como matemática e literatura isso nunca aconteceu, provavelmente porque são disciplinas que dependem muito mais de treino e raciocínio individual e íntimo. É muito difícil definir sequer o que é inteligência, quiçá definir quem é mais ou menos possuidor dela, ainda mais quando falamos de algo como genética. O ambiente e o incentivo parecem ser muito mais influentes que os genes dos seus pais. Isso nos faz lembrar da frase do astrofísico Neil deGrasse Tyson: imagine quantos Einsteins estão morrendo de fome neste momento.
O homem já conseguiu modificar os genes de forma a aumentar a produção agrícola, entre outras coisas que são positivas para a sociedade. Mas no caso dos animais domésticos, por exemplo, o pug, por anos o homem foi modificando o cachorro geneticamente para chegar à raça atual, deixando ele com vários problemas respiratórios, cardíacos, entre outros. Tudo isso para deixar o animal bonitinho como ele desejava. O que nos leva a uma pergunta: até onde vai o limite da modificação genética quanto à ética? Há como deixarmos de ser humanos? Está tudo bem escolher algumas características e excluir outras? Nós sequer temos esse direito? O filme começa com uma frase: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Da Bíblia. Mas é seguida por outra: não apenas acho que nós agiremos sobre a mãe natureza, como também acho que ela quer que façamos isso. De Willard Galen. De qualquer jeito, nós temos o poder de desvendar e descobrir mistérios e segredos da natureza. Mas também cabe a nós refletirmos e utilizar nossos conhecimentos com sabedoria. Ou, como o protagonista do filme diz, não há genes para o destino.